Família de Caná. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Família de Caná. Sejam bem-vindos ao programa Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Família de Caná. Que Deus abençoe a todos. Olá, ouvintes da Gospel Mira. Olá, família de Caná. A todos que nos escutam, desejamos uma abençoada tarde. Você está na rádio 105.7 Gospel Mira, essa rádio santa, essa rádio que nos ajuda a chegar ao céu. Eu sou Samuel Rodrigues e com as graças de Deus estamos aqui, eu, Vicente de Paula, né? E também contamos com a presença do nosso psicólogo clínico especialista em dependência química, Cláudio Martins. E hoje daremos continuidade no assunto o amor exigente. Hoje nós estamos no 7º princípio. Tomada de atitude precipita a crise. Agora são 12:18 desta terça-feira, 2 de julho de 2019. E está no ar o nosso programa, o seu programa Família de Caná. Boa tarde, Vicente. Muito boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes. Dr. Cláudio, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. E a Aninha, nossa querida amiga, né? Uma tarde feliz, cheia de paz para todos. Com alegria, vamos realizar mais um programa Família de Caná. Muito bem, convidamos os ouvintes a participar pelo programa, mandar suas perguntas, né, os seus pedidos de oração também e os seus comentários. Sua participação é muito importante para nós. O WhatsApp da Gospel é 98454-6008. 98454-6008. Muito bem, Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez aí. Obrigado por essa oportunidade, né? Um abraço a todos os nossos ouvintes aí, que nós possamos fazer um programa, refletir um pouco sobre esse tema tão importante, que é o 7º princípio do amor exigente. E antes da gente entrar no assunto, é importante a gente fazer um breve resumo, né, para quem está chegando aí, né, no nosso programa pela primeira vez. O amor exigente é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, com o nome de Tough Love, que tinha a finalidade de ajudar a reestruturar a família. Isso deu tão certo nos Estados Unidos, que o padre Haroldo Hans foi participar de um congresso internacional de lideranças que trabalhava com a população de rua, e ele teve acesso a esta maravilhosa filosofia, e ele trouxe esse movimento para o Brasil com o nome de Amor Exigente. Nós temos um grupo de amor exigente na Família de Caná, todas as segundas-feiras, às 19h30. O grupo a qual eu sou um dos coordenadores. E todos os grupos de amor exigente no Brasil, tem mais de 2.000 grupos que funcionam mais ou menos igual. E todo mês a gente estuda um desses princípios. São 12 princípios de reestruturação familiar, para fazer a prevenção e para fazer também a recuperação de dependentes químicos e dependentes de outras coisas que não necessariamente só a química. Muito bem. Então, o 7º princípio, então, é tomar atitude precipita a crise. Isto. Não é isso? Isso. Então, na formação, na educação dos filhos, sabe-se o quanto é prejudicial tomar atitude sem nenhuma firmeza ou perseverança. Deixar o barco correr por falta de tempo, por acomodação ou por outra razão qualquer, né? Aquela deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Então, o 7º princípio, ele quer que você tome atitude a fim de precipitar a crise. Não é isso, Cláudio? Isto. O 7º princípio, nós vimos no mês passado, né, que sobre o comportamento, que o comportamento dos pais afeta os filhos. E o comportamento dos filhos afeta os pais. Então, dentro dessa lógica, nós não precisamos ficar esperando os filhos, né, tomar a decisão de querer ajuda. Nós podemos precipitar a crise. E é interessante, né, porque durante muitos anos da nossa vida, antes da gente buscar ajuda, nós acreditamos que
ao facilitar as coisas para os nossos filhos, nós vamos estar ajudando, né? E aí a gente fica ajudando, e para evitar até a crise. O Amor Exigente vem fazer exatamente o contrário. O Amor Exigente vem nos convidar a tomar atitudes para precipitar a crise. Porque o que acontece com o dependente, né, com a família de uma maneira geral? A família, quando começa a se deparar com os comportamentos inadequados do filho, ela tem a tendência de achar que isso é crise da adolescência, que isso vai passar. Quando ele estiver mais maduro, ele vai resolver esse problema. Eu até brinco, né, que lá em casa nós ficamos esperando 30 anos para a crise da adolescência do meu irmão passar. E aí ele foi bebendo dos 14 até os 44 anos. Com 44 anos ele era um adolescente. E ele não amadureceu. Então, esse princípio, ele é o divisor de água. Ou seja, é a hora que nós paramos de ficar filosofando e vamos agir. É mesmo porque, doutor Cláudio, às vezes acontece alguma coisa que não tem retorno, né? Uhum. Eu me lembrei aqui de uma história que o Padre Oswaldo contou uma vez, que foi até um santo, eu não lembro mais qual santo que ele falou isso. A pessoa foi confessar e o padre falou com ela assim: olha, você agora como penitência, você vai pegar uma galinha e andar a cidade toda tirando as penas da galinha. Isso. E depois você volta recolhendo todas as penas e traz para mim. Aí a mulher falou assim: mas não tem jeito, o vento tocou as penas, não tem jeito. Mas eu falei: pois é, tem coisas na vida que não tem conserto, né? Se você deixar o tempo levar, às vezes você não consegue consertar, não é isso? Isso. E aí nós estamos diante de uma doença, que vamos pegar mais especificamente a dependência química, que o AA fala isso há mais de 85 anos, que o AA descobriu que é uma doença incurável, progressiva, crônica, por isso ela é incurável, progressiva e que mata, certo? Então ela vai piorando. Então, na verdade, quanto mais rápido a família tomar uma atitude para precipitar a crise, né? Então é o contrário que funciona. O que funciona é quando, né? É isso que você estava falando aí, Vicente. Isso é muito importante, porque a família, por exemplo, vai achando que o dependente químico vai aprender com as burradas que ele faz. Então ele bateu o carro, a família vai lá, conserta o carro para ele, entrega o carro para ele de novo, né? Aí o que o pai acabou de ensinar para o filho? Que ele pode continuar dirigindo sob efeito do álcool e das outras drogas, que se ele bater de novo, né, o papai vai lá, tem seguro e tudo, mas só que o seguro de vida não segura a vida. Se seu filho morrer, é a situação da galinha que perdeu as penas. Não tem jeito. Não vai ter jeito. Se ele matar alguém, ele vai ter um processo, ele vai ter um trauma que vai ficar pro resto da vida. E vai marcar a vida dos outros também. E vai marcar a vida de outras pessoas. Então, se a família não agir, a doença vai progredir. Não só a doença do dependente químico, como a doença também da família, que é a codependência. Então nós não podemos mais ficar empurrando isso com a barriga, como diz o povo lá da roça. Não tem jeito mais de ficar empurrando os problemas que o nosso filho adolescente está trazendo para nossa família. Jogar debaixo do tapete, né? Não tem jeito. Empurrar para o tapete. Eu até costumo brincar, né, que a família vai empurrando isso por debaixo do tapete, vai empurrando a sujeira por debaixo do tapete, até que chega uma hora que o tapete está batendo no teto, de tanta sujeira que tem. Aí não tem jeito de esconder mais. Então a gente vê isto lá no Caná, lá nas reuniões do Caná e nas reuniões do Amor Exigente e em qualquer grupo de apoio. Então muitas vezes os casos que chegam para nós, né, o dependente já está quase morrendo na droga. Por quê? Porque a família não buscou antes. Se tem uma coisa que me deixa feliz no meu consultório, é quando eu vejo pais, e graças a Deus está aumentando o número de pais, que está buscando ajuda para adolescentes com 16, 17 anos, já envolvido, começando a usar maconha, começando a usar, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de uso. Então é muito mais fácil para a família intervir numa situação dessa do que a família intervir numa situação que tem um dependente químico que tem 20 anos que ele faz uso de droga, que ele tem 30 anos que faz uso de droga. Então a doença está muito mais grave, o comprometimento físico, o comprometimento psíquico, o comprometimento social, o comprometimento até mesmo espiritual, porque ele cada vez vai se afastando mais da igreja, vai ficando cada vez mais grave. Então por isso que muitas vezes o nosso trabalho
às vezes a gente fica meio assim desiludido por causa das recaídas. Tantas recaídas que acontecem dentro das fazendas, dentro dos grupos de apoio. Mas por quê? Porque a família demorou a buscar ajuda. Às vezes eu já presenciei uma história a pessoa já estava velha, mas fez uso de álcool a vida inteira e no final da vida tentou recuperar, né? E o próprio médico falou assim: pra que você vai mexer com isso agora? Né? O seu fim está próximo. Falou com ele mesmo. Pra que você vai mexer com isso agora? Você já viveu esse tempo todo assim mesmo, então agora um pouquinho a mais, um pouquinho a menos vai fazer diferença, não? Usou essas palavras para poder, entendeu? E é uma verdade, infelizmente é uma verdade. Mesmo que a pessoa era tão viciada que não conseguia se libertar. Naquela idade já, depois de 30, 40 anos alcoolizado, não tinha jeito mais de, né? Então, às vezes chega num ponto, em tal profundidade, a coisa que realmente é só entregar para Deus, né? Mas infelizmente esse médico deu uma orientação errada para esse senhor, né? Porque pode ter 90 anos. Se ele conseguir parar de beber, parar de usar qualquer outro tipo de droga, ele vai ter uma qualidade de velhice melhor. Nos últimos anos da vida dele vai ser melhor. Então nós temos um interno lá na fazenda que está com 70 anos, né? Vai fazer 70 anos agora, 69 anos, e que ele resolveu internar porque já estava cansado de sofrer com o álcool e com as outras drogas. Então, então quer dizer, ele tem na verdade a gente nunca sabe quantos anos de vida que nós temos. Como dizia meu pai dizia que para morrer só basta estar vivo. Você não precisa estar idoso, você não precisa ser bebê, não precisa estar saudável, né? Não precisa estar doente. Qualquer época. Então às vezes um senhor de 70 anos ele vai ter mais tempo de vida do que nós, né? Olhando por essa perspectiva. Nessa perspectiva. Então não importa, né? O que é importante é a gente entender que quanto mais rápido a gente buscar ajuda, mais chances a gente tem. A gente costuma dizer, né, que a dependência química é a doença do agora, né? Ou seja, hoje está mais difícil de parar do que ontem, certo? E hoje vai estar mais fácil de parar do que amanhã. A codependência é a mesma coisa. Então, se você deixar para buscar seu tratamento amanhã vai estar muito mais difícil do que hoje. E hoje está muito mais difícil do que ontem. Então, você que está nos ouvindo aí, que está vivendo esse problema, para de ficar empurrando esse problema por debaixo do tapete. Assuma a sua fragilidade. Isso é uma grande contradição, né, do ser humano, né? Que tem uma frase de efeito que eu gosto muito dessa frase, que eu sempre falo nas minhas palestras, e eu falo exatamente isso, né? Que nós temos que ser fortes para reconhecer as nossas fraquezas. Porque quando a gente reconhece as nossas fraquezas, nós temos a humildade de buscar ajuda. E quando a gente busca ajuda, com essa humildade de reconhecer que sozinhos estamos perdidos, que é no grupo que nós temos a nossa força, quando nós conseguimos fazer isto, nós vamos nos fortalecendo a cada dia. A grande contradição da dependência química é essa. O dependente químico, ele fica forte quando ele reconhece que está fraco. E ele fica fraco quando ele acha que está forte. E na verdade não é só o dependente químico que está nessa situação. O dia que você achar que você aceitou Jesus e que você está em plenitude, que você não precisa mais da igreja, que você não precisa mais fazer oração, né? A prepotência e a arrogância toma conta de você e você vai largar a igreja. Com certeza. Eu tenho um exemplo disso, dentro disso que você falou. Eu e minha esposa, a gente fazia muita palestra de sacramento em curso de noivo. Aí, antigamente tinha curso de noivo quase todo dia, né? Toda semana tinha curso de noivo. Aí teve uma vez que nós íamos fazer uma palestra, e aí, sobre sacramento, nós íamos fazer isso. Aí eu falei com essa, nós já fizemos essa palestra um monte de vezes, não se preocupar não, nós chega lá, a gente fala, beleza. Aí na hora que eu cheguei lá, que nós chegamos lá no local para fazer a palestra não pôde ser feita onde a gente fazia, que era uma salinha pequenininha, então, porque apareceu 60 casais para fazer a palestra. Aí a palestra foi para a quadra, foi feita na quadra. Aí eu falei, sou cobra criada nesse trem, né? Fui lá, achando que eu era o cobra criada. Na hora que eu entrei na mesa para fazer a palestra,
começou a cair um chuvão, mas uma chuva grande e chuva de pedra, e a quadra era toda coberta de telha de zinco. Isso. Aquele barulhão, e a chuva começou junto com a minha palestra, encerrou junto com a minha palestra. Uhum. Isso marcou muito a minha vida. A gente, sem Deus a gente não é nada. Exato. Né? Sem ajuda, sem oração, a gente não é nada. A gente não é nada. Isso é interessante o que você está falando, porque o que acontece? Eu me lembro uma certa vez que teve uma irmã de um dependente químico que chegou perto de mim, né, e falou comigo assim, já tem muitos anos isso, acho que tinha uns 10 anos que eu estava no Caná. Ela falou assim, Cláudio, eu resolvi, eu não vou vir aqui mais não, porque eu já aprendi tudo que eu sei. Já tinha um mês que ela estava participando. Já aprendi tudo que fala nas reuniões. Eu virei para ela de maneira irônica, virei para ela assim, não, mas você é inteligente, viu? Porque eu tenho 10 anos que eu participo e até hoje não aprendi tudo que precisa ser aprendido. Hoje eu tenho 30 anos e a cada paciente meu no consultório, a cada reunião que eu coordeno, é uma grande escola para eu aprender coisas novas. E aí a gente começa a entender algumas frases de Jesus, né? Quando ele fala, somente os humildes herdarão o reino dos céus. Porque os humildes é aquele que está buscando resposta. Tem espaço para o conhecimento, né? Isso. Tem espaço para o humilde é aquele que está escutando esse programa agora e que reconhece que diante dessa situação ele é impotente e que com os recursos que ele tem hoje não é possível resolver esse problema. Então ele tem humildade de buscar ajuda. Então, porque o orgulhoso quando ele vai na igreja, ele conhece mais do que o padre. Ele conhece mais do que o pastor. Ele conhece mais, né, quando ele vai numa reunião como do AA, do NA, do Caná, do Amor Exigente, ele conhece mais do que o coordenador. O orgulhoso não abre a Bíblia. Quando abre a Bíblia é só para questionar e criticar. Então, somente os humildes herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque somente os humildes estarão abertos para aprender coisas novas. Então, na verdade, o amor exigente, ele vai quebrar um punhado de paradigmas. Então, ele começa a mostrar para a família que a família não pode fazer vista grossa. Não pode achar, os homens, por exemplo, é comum os pais se omitir diante daquela situação. Tá vendo que tem uma coisa errada, né? E aí, em vez de tomar uma atitude que vai gerar uma crise, que é o nosso próximo princípio do mês de agosto, que é a crise, e que essa crise precisa ser administrada dentro do grupo. Então a tomada de atitude da família vai precipitar a crise. E o que é mais incrível, Samuel, você sabe o quê? O que é mais incrível é que o seu filho, que está aí tendo comportamentos inadequados, que está usando droga, que está chegando de madrugada, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para você ser pai dele. Está pedindo, pelo amor de Deus, para você ser mãe dele e colocar limite nessa loucura dele, porque ele não consegue colocar limite. Que a droga é tão sedutora, e não só a droga, mas tudo que está ao redor dela, é tão sedutor, mas é tão sedutor, que ele, o adolescente, o jovem, o dependente químico de maneira geral, ele sozinho não consegue colocar limites. Sim. Então ele começa a mostrar esses sintomas, ele começa a demonstrar esses sintomas pedindo, pelo amor de Deus, para o pai intervir. Está chamando o pai para ser pai. Como é que os pais definem que atitude tomar? Porque para cada caso existe um caso, né? Como é que um pai define, como é que os pais definem que atitude tomar? Qual que é essa atitude que a gente vai fazer para precipitar essa crise? Como é que o pai discerne isso, né? Faz um discernimento desse. Eu faço uma analogia para te responder isso com uma pessoa que está morrendo afogada. Né? Uma pessoa que está morrendo afogada, o seu amor sozinho não vai salvar aquela pessoa que está morrendo afogada. Você está lá na beira da praia, vê seu filho morrendo afogado, né? O que você precisa para salvar seu filho? Só o amor não adianta. Você tem que ter conhecimento. Você tem que conhecer a técnica de salvamento. Você tem que saber, né? E eu sempre gosto de falar isso, eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade. Você tem que saber a técnica de como chegar para salvar a pessoa. Você tem que nadar, você nunca pode nadar sobre o olhar dela. Você tem que chegar por trás dela, você tem que pegar ela pelo pescoço com uma mão para você conseguir nadar com a outra, para você conseguir tirar ela do mar. Além de você desenvolver e conhecer a técnica, você também tem que conhecer, você tem que ter preparo físico. Não só preparo físico, como preparo emocional. Você tem que estar treinado para isso.
O que a gente vê, os pais estão querendo ajudar os filhos na ignorância, acreditando que só com o amor é o suficiente para salvar a pessoa que está morrendo na droga. Né? Então ele vai ter que primeiro, para ele ter condições de ajudar o filho, ele tem que primeiro ajudar ele mesmo. Então é nesse sentido, né, que nós estamos, na graça de Deus, lançando o nosso segundo livro, que é o Preparando Seus Filhos para a Vida, que é uma coletânea dos textos dessa coluna minha no jornal Criarte Vida. Aliás, o Criarte Vida você pode ter acesso no nosso site, jornalcriartevida.com.br. Você vai ter vários textos que vai te ajudar, te fortalecer para você mudar de atitude com seu filho. Certo? Então, infelizmente, na psicologia não tem uma receita de bolo. Não tem. Né? A importância das reuniões do Caná, né? Eu costumo dizer que as reuniões é o espaço onde você vai aprender a técnica, que você vai preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para mudar as atitudes com seu filho. Mas você tem que ter humildade de reconhecer que do jeito que você está fazendo, não está funcionando. Não está funcionando você consertar o carro do seu filho, não está funcionando você dar mesada para ele, não está funcionando você financiar a droga dele, não está funcionando ele chegar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Né? Isso não está funcionando. Cada dia que passa, você está sentindo que você está perdendo seu filho. Então nós vamos fazer o lançamento do nosso livro, né, que vai ser no dia 16 agora de julho, na terça-feira, lá na Família de Caná, na rua Henrique Gorsex, número 80, no Padre Eustáquio. Convido a todos os nossos ouvintes a adquirir esse livro, Preparando Seus Filhos para a Vida, um guia para os pais. São mais de... tem quase uns 100 textos, uns 80 textos, simples, qualquer pessoa entende, que eu tento trazer algumas ferramentas, algumas técnicas de salvamento, primeiro para salvar a sua própria vida, segundo, preparar os seus filhos para a vida. Que o grande segredo de ser filhos é a parte introdutória do meu livro, que eu coloco: a arte de ser pais é tornar-se dispensável nas vidas dos nossos filhos. O dia que nossos filhos não precisar de nós para mais nada, nós cumprimos a missão de pais. Não é ficar protegendo nossos filhos do perigo, e sim preparar os nossos filhos do perigo. Porque infelizmente não dá para a gente criar uma redoma de vidros onde nossos filhos não vão ter acesso ao álcool, não vão ter acesso à marginalidade, não vão ter acesso às drogas. O grande erro da minha geração, né? O Samuel ainda é novinho, mas da minha geração, da nossa geração, foi justamente isso. Eu não quero que meu filho passe por isso que eu passei. Esse foi o grande erro que hoje a gente vê. Mas hoje, em função da mídia, a gente não consegue, sabe? A gente está lutando como enxugar gelo. Né? A gente tem essa sensação que a gente está enxugando gelo. Mas esse foi o nosso grande erro. Não quero que meu filho passe por isso. Então a gente ficou cercando nossos filhos de todos os problemas, e aí, né, temos hoje aí uma série de outros problemas em função disso. Né? E uma geração despreparada para enfrentar os desafios da vida. Justamente, ao invés de prepará-los melhor, né, para situações que podem surgir, que vão surgir para daqui para frente, vai surgir várias outras situações. Tentou se blindar do tipo assim, eu vou evitar que ele tenha contato. E não tem jeito, né? Tem um outro fator que eu acho importante também, não assim, mas foi o fato da mulher sair de dentro do lar, né? Esse foi eu lembro, a minha mãe criou nós todos lá dentro de casa. Não que a mulher não tenha esse, que eu acho que tem que sair mesmo, tem que realizar tal, mas a gente tinha que ter procurado uma outra solução, né? Que amenizasse esse problema da família, né? Então a grande parte da geração que está aí foi criada pela TV, foi criada pelas as empregadas, tal, parará, e os valores da família foi se perdendo, né? Porque foi terceirizando a educação, né? E agravando isso mais ainda, né, eu costumo dizer que além da mulher ter saído de casa fisicamente para ir ter a sua vida profissional, mentalmente e emocionalmente ela não saiu de casa. Então ela está trabalhando lá, por exemplo, se você chega... Ela trabalha numa carga horária triplicada. Se você chega na casa do seu melhor amigo, certo? E que estava tudo bagunçado porque a mulher eles não conseguiram arrumar a casa,
Seu amigo não vai ficar com vergonha de você porque a casa está mal arrumada. Quem vai ficar com vergonha? É a mulher. Ou seja, na cabeça da mulher, a mulher acha o seguinte, que o marido, quando ele está lavando a louça, ele está ajudando ela. Ele não. E o marido também acha isso. Ele não acha que é obrigação dele. É verdade. Não mudou-se essa cultura, né? Então, na verdade, a mulher, no movimento feminista de se libertar do homem, ela ficou mais escrava. Porque ela começou a fazer tripla jornada. Então ela trabalha, ela estuda de noite, tem que cuidar da casa nos finais de semana, cuidar do filho. Então, não é tripla não sei. Eu falava muito isso com meus filhos. Olha, a casa é nossa. Porque se a casa for minha e de sua mãe, vocês só vão poder assistir televisão quando eu quiser, vocês só vão poder almoçar se eu permitir, vocês só vão... Mas se a casa é nossa, todos nós temos a obrigação de cuidar dela. Todos nós. Não é sua mãe nem eu. É nós que temos que cuidar dela. Eu falava muito isso para os meus meninos. Então, cada um tinha lá seus... Isso. Todo mundo tem que cuidar, mas quem tem que dirigir são os pais. Exatamente. Certo? E o que a gente tem visto hoje em dia? Nós temos visto hoje em dia que é os filhos que estão dirigindo a casa. Inclusive os pais, né? Inclusive os pais. Os filhos estão dirigindo os pais. Então hoje nós temos uma geração, né, nós tínhamos medo dos nossos pais. Hoje nós temos medo dos nossos filhos. E você sabe que eu tenho percebido isso, não sei, acho que não vai dar tempo não, vai ficar para outro programa. Porque infelizmente nosso tempo está acabando, né? E tem que... A disciplina, né, do amor exigente tem que estar também no nosso programa, né, Samuel? Com certeza. Então, no mais, eu agradeço aí a atenção de todos que ficaram aí com a gente até agora. Muito bem, nós tivemos algumas participações aqui pelo WhatsApp, né? Eu vou destacar algumas, deixa eu só abrir aqui as que eu favoritei, ok? A Daura, né? Pede aqui ajuda para a vida sentimental. A Carmosita, de Jardim Industrial, pede oração aqui pelo Wendel e o Felipe Augusto. E a Maria José, né, pede oração pela cura física, que ela coloca todos os familiares no colo da Guaspamira. Nós tivemos a participação também, o Cláudio, rapidamente pode mandar um abraço aí para Vânia Lúcia Silveira, do bairro Caiçara, que vem aqui falando e reforçando sobre a procrastinação, né? Isso. Deixar para depois eu vou tomar uma atitude, depois eu vou procurar ajuda, né? E depois ela mesma adoece, aí vem a codependência, como ela deixa aqui bem claro. Então um abraço aí, obrigado por todas as participações. Outras pessoas já me pediram o contato da Família de Caná, eu já passei no particular, e a gente pede, acessa lá o site familiadecaná.com.br, porque agora o tempo já está esgotado. Isso. Então assim a gente encerra mais um programa Família de Caná. Só lembrando que nesse final de semana tem um Arraiá de Caná, né? Isso. Lá na sede Henrique Gosseco, número 80. R$15, caldo liberado. Okay? E no sábado e no domingo, o churrascão do grupo de pós-encontro dos serventes. Isso. Então assim a gente encerra então nosso programa Família de Caná. Obrigado, ouvinte, mais uma vez por estar conosco. Obrigado, Aninha, por esse apoio maravilhoso. E nós estaremos de volta na próxima terça-feira, ao 12h15, se Deus assim permitir. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós, que sempre precisamos de vós. E assim, então, ouvintes, nos despedimos, desejando a todos saúde e paz. Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Perdoai, Senhor, e salvai o vosso povo. Fazei-nos todos sóbrios e puros, honestos e verdadeiros. Assim seja. Família de Caná. Obrigado por termos acompanhado neste programa. Que todos vocês tenham saúde, paz, fé, esperança e alegria de viver. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e suas famílias e permaneça para sempre.